Olá, fera, tudo bom? Nessa aula nós vamos fechar o nosso estudo sobre o eletromagnetismo e nós vamos falar sobre como funcionam os geradores eletromecânicos, na verdade de uma forma reduzida, tá? A gente vai explicar, por exemplo, como é que a energia elétrica surge em uma usina hidrelétrica, numa usina eólica, tá certo? Surge de que maneira? Surge através do eletromagnetismo. Dos conceitos do eletromagnetismo, tá bom? Então dá uma olhadinha na nossa tela. Primeiramente, a gente precisa, coloquei aqui, ó, como funcionam os geradores eletromecânicos, tá certo? Primeiramente, a gente precisa explicar o que é o fluxo magnético. Fluxo magnético, como qualquer fluxo, imaginemos aqui um campo magnético, irá representar a quantidade de campo magnético em uma determinada região, em uma determinada área. Então vamos imaginar aqui três espiras, uma espira perpendicular ao campo magnético, outra espira inclinada em relação ao campo magnético e uma outra espira paralela ao campo magnético. Percebe que nessa primeira situação o fluxo magnético, a quantidade de campo magnético nessa região é bem maior do que na segunda situação, que é infinitas vezes maior do que na terceira situação. Porque na terceira situação nem campo magnético penetrando nessa espira a gente tem. Então a gente não teria ou não teremos um fluxo magnético nessa região. Tá certo? Então o fluxo magnético mede isso daí. Mede essa quantidade de campo. Que grandezas a gente irá relacionar para calcular esse fluxo magnético? Bom, vamos a elas. O fluxo magnético será calculado pelo campo magnético, obviamente, existindo o campo magnético, existirá fluxo magnético, pela área, que é bem óbvio também imaginar isso daí. Quanto maior for a área desse corpo imerso dentro desse campo magnético, maior é a influência desse campo magnético que ele vai sofrer. Maior é o fluxo magnético nessa região, maior é a quantidade de linhas de campo magnético nessa região, porque a área é maior. Tá certo? Óbvio que a intensidade desse campo magnético é a mesma, mas para o mesmo campo magnético, se eu aumento a área, o fluxo, a quantidade de linhas de campo nessa região fica maior. O grande empecilho aí encontra-se no cosseno desse ângulo. Que ângulo é esse daí, César, que nós iremos utilizar? Não é o ângulo, pessoal, entre o campo magnético e o condutor. É entre o campo magnético e esse vetorzinho que nós chamamos de vetor área, que é um vetor que é perpendicular à superfície do condutor. Então, por exemplo, perceba que, nesse caso, o ângulo formado entre o vetor área e o campo magnético é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, é onde eu tenho o meu fluxo máximo. Nesse caso aqui, o ângulo formado entre o meu vetor área e o campo magnético é 90, e o cosseno de 90 é 0. Por isso que o fluxo nessa situação aqui é 0. Justamente por causa desse ângulo formado aí, tá bom? Então o cosseno desse ângulo é o ângulo formado entre o vetor área, que é um vetor perpendicular à superfície, e o campo magnético. Dessa forma a gente encontra o nosso fluxo magnético, tá certo? Porém, seguimos adiante aqui. Se nós formos estudar a unidade do fluxo magnético, a gente chegará a essa conclusão. Deixa eu só alterar o meu lapisinho aqui, pronto. Que é Tesla, que é a unidade do campo magnético, vezes metro ao quadrado. Porém, Tesla é uma unidade de campo magnético que pode ser escrita por volt por metro dividido por metro por segundo. Tá certo? Então, volt por metro por segundo é Tesla isso daí. Tá bom? Organizando, eu fico com volt dividido por metro quadrado vezes segundo vezes metro quadrado. Quando eu corto metro quadrado com metro quadrado, eu vejo que a unidade de fluxo poderá também ser volts vezes segundo. Porém, volts é uma unidade de DDP, cara. Então, daí surge a ideia do relacionamento, tá? da inclusão do magnetismo na física elétrica, na geração dessa DDP. Essa perguntinha que nós iremos fazer aqui. O que acontece quando o fluxo varia no tempo? Tá certo? Quem descobriu isso aí foi Faraday. Faraday descobriu que todas as vezes que nós variarmos o fluxo magnético num condutor fechado, nós iremos induzir uma força eletromotriz em seu perímetro. Nós iremos induzir o aparecimento de uma DDP no seu perímetro. Nós iremos gerar uma corrente elétrica no seu perímetro.
nós escrevemos dessa forma, que nós poderemos até, para ficar mais coerente, colocarmos um módulo aqui para trabalharmos com a força eletromotriz absoluta aí, tá? Percebe que esse ímã está sendo introduzido nessa espira e afastado dessa espira, fazendo com que haja uma variação do fluxo magnético nessa espira, tá? No interior dessa espira. Ao variarmos esse fluxo magnético no interior dessa espira, perceba que surge uma corrente elétrica, tá certo? Nesse condutor. Você vê pela indicação que eu coloquei aqui assim, desse aparelho, você pode entender como um voltímetro ou como um amperímetro, fica à vontade. Mas veja que há uma indicação de uma corrente elétrica aí, tá certo? De uma DDP nessa região, desde que tu esteja variando esse fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético, de uma maneira bem rude, você pode imaginar que esse ímã não é assim, mas você pode imaginar como se esse ímã estivesse conectado a uma turbina, por exemplo, eólica. Então, quando o vento movimentar essa turbina, esse ímã também vai se movimentar, vai variar o fluxo magnético em alguma região e vai gerar corrente elétrica. E é óbvio que quanto mais rápido esse ímã se movimentar, maior vai ser a variação do fluxo. Num determinado intervalo de tempo, maior vai ser a força eletromotriz, maior é a DDP, maior é a corrente elétrica e por aí vai. Hidroelétrica também. Queda d'água, você tem energia potencial aqui, aqui embaixo você tem energia cinética, essa energia cinética vai movimentar essas turbinas, que vão de alguma forma, que a engenharia explica, mas eu não posso explicar no ensino médio, mas essa energia cinética, esse movimento vai variar esse fluxo magnético, vai movimentar algo em torno de algo, diria assim, fazendo com que haja uma variação do fluxo magnético, consequentemente, haja o aparecimento ocorra o aparecimento de uma força eletromotriz e, consequentemente, de uma corrente elétrica, tá bom? Retorna aqui comigo. Veja como esse tópico é importante. Hoje em dia o pessoal pedala, fica com as bicicletas à noite pedalando e essas bicicletas ficam iluminadas. Como é que você pode? Como se explica isso daí? Né? Por quê? Porque eles fazem variar o fluxo magnético em alguma região quando eles estão pedalando e, consequentemente, surge uma corrente elétrica que ilumina essa bicicleta. Não é uma bateria, com certeza não. Tá certo? Então, situações desse tipo no seu cotidiano você vai encontrar o tempo todo. Tá? Usinas termoelétricas, a parte final delas também é assim. Tá? Tem um certo vapor de água, por exemplo, que vai movimentar, que vai girar turbinas. Essas turbinas vão variar o fluxo magnético e vai surgir essa corrente elétrica. Então, essa ideia, essa lei de Faraday é extremamente importante. E ela finaliza nosso estudo de eletromagnetismo. Na verdade, finaliza nosso estudo de eletricidade. Tá bom? Espero que realmente você tenha aprendido e tenha curtido nossas aulas sobre eletromagnetismo, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até as próximas aulas.